Bom dia, meninas, bom dia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós o adoramos. Bom dia, meninas, bom dia. Vitorioso é, nós servimos a um Deus vitorioso e eu quero te lembrar isso essa manhã. Ele está na tempestade e o nome dele é infalível. Amém, Jesus. Teu trono acima está. Amém, Jesus. Não prevaleceu. O inferno não prevaleceu. E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Amém? Amém. Bem-vindas, meninas. Tatá, bem-vinda. Amém, Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus, nessa manhã, cadeias vão se romper enquanto nós adoramos, enquanto nós falamos aqui do Senhor Jesus. Porque nós servimos um Deus vitorioso. Nós servimos um Deus que mesmo na tempestade, Ele está cuidando de nós. Amém? Eu já vou chamar minha convidada. Teu trono acima está. Vai deixando Deus ministrar o seu coração através dessa música. Coloca toda a sua segurança no Senhor. Toda a sua preocupação lança sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de você. Ele nunca falha, Ele nunca falhou. Amém, Jesus. Como um trovão impetuoso, Ele é poderoso. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós nos planos poderosos. Amém, Jesus. Declare isso na sua casa. O Senhor é poderoso na minha casa, Jesus. Amém. Vai mandando aí para outras amigas essa live. Eu vou chamar minha convidada aqui. Eu gosto sempre de colocar uma música, né, meninas? Para que nós possamos ir colocando o nosso espírito, né, alinhado à verdade da palavra do Senhor. Ele é poderoso, Ele é majestoso e Ele pode todas as coisas. Aqui minha convidada. A paz, a paz. Meninas, bom dia, Luciana, bom dia, Dri. Meninas, então, deixa eu dar as boas-vindas para vocês. Tem muita gente nova chegando aqui. Oi, Vanessa. Meninas, quero contar um testemunho para vocês enquanto a minha convidada não chega aqui. Deus está fazendo algo tão grandioso através desse livro, que eu não estou dando conta de atender todo mundo. Eu confesso para vocês que a minha fé foi tímida. Então, no começo eu fiz poucos livros, daí, com pouco tempo, acabou tudo, eu já fiz mais, ainda tem livro. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu não estou dando conta de toda a demanda que eu estou tendo em termos de responder tudo no WhatsApp ao mesmo tempo. Por quê? Eu coloquei tudo no meu WhatsApp, gente. Eu fiz essa loucura. Mas amém, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe que tem pessoas ali que precisavam, né, ouvir alguma palavra, né, da minha parte. E amém por isso. Mas eu quero só pedir um pouquinho de paciência para vocês sobre as respostas do WhatsApp, tá bom? Meninas, eu tô vendo aqui que a minha convidada não está conseguindo participar. Eu quero pedir que vocês vão orando, porque esse é um tema muito delicado.
é um tema que às vezes a gente não tem nem noção do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mexendo diretamente com as trevas, meninas. Nós estamos aqui para quebrar cadeias, para despedaçar os grilhões, para despedaçar portas de ferro que estão impedindo que a sua casa, que os seus filhos venham servir o Senhor Jesus. Então, meninas, no sobrenatural, essa simples live que nós estamos fazendo aqui é algo grandioso. Que vocês... Oi, bom dia, Olá. tá boa? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, minha amiga, seu som tá baixo. Deixa eu ver. Fala aí. Bom dia, fala bom Oi, dia. bom dia. Tá me ouvindo? Tá, tudo, agora melhorou. Então, meninas, Eline, bem-vinda de novo. Deixa eu explicar para vocês, nós decidimos fazer uma live novamente juntas e eu creio que virão outras lives, porque o nosso propósito é o mesmo, é libertar crianças, libertar pessoas que estão cativas, adolescentes, libertar mulheres. Então, assim como nós temos feito um trabalho aqui de libertação, e eu estava explicando para elas, Eline, que às vezes a gente acha que é só uma live, mas isso que nós estamos fazendo aqui, sem querer engrandecer também o nosso nome, mas isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é muito sério e é libertador. Muitas vidas estão sendo libertas, eu recebi muitos testemunhos abençoados, eu não consegui ler todos os testemunhos, mas eu obtive muitos testemunhos aqui de libertação da mente das mães, porque tudo começa em nós. Tinha mães que não estavam vendo o que estava acontecendo dentro da casa, tinha mães que estavam completamente cegas para aquilo que o filho estava fazendo e elas foram despertadas. Então eu decidi trazer, a gente fazer essa live de novo juntas, para trazer para vocês mais conhecimento nessa área de libertação. Lembrando que, desde o começo, o que nós estamos falando? Vamos pontuar aqui coisas que a Eline falou, que foram muito interessantes, eu aprendi muito na live. Então, deixa eu só conduzir isso daqui por enquanto, tá? Claro. Batalha espiritual, ela acontece a todo momento. Não é porque você está orando mais ou menos que ela não está acontecendo. Então, batalha espiritual está acontecendo agora. Nós estamos, debaixo de um reino espiritual e a gente precisa entender isso, que as batalhas estão acontecendo. Agora, se você está em Cristo, se você já aceitou Jesus como Salvador, se você cumpre os princípios da palavra de Deus, o Senhor cumpre as promessas na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, mais cedo ou mais tarde para você, essas promessas irão se cumprir. Então, o que você precisa para a área de libertação não é saber expulsar demônios só, tá? A gente precisa saber o inimigo que a gente está lutando. Mas o principal ponto é vida de santidade no Senhor. Só para fazer uma retrospectiva aqui para vocês. Vida de santidade no Senhor. Buscar santificação através da palavra de Deus, através de cumprir os princípios da palavra de Deus. E aí, a Eline trouxe uma série de questões aqui, de objetos. Eu contei um pouco do meu testemunho. E às vezes a gente pensa que a questão de objetos... Ah, Flávia, mas isso é bobagem. Por muito tempo eu pensei assim. Até que o mal chegou na minha casa. Até que o mal foi revelado dentro do meu lar. Porque eu comecei a buscar o Senhor e comecei a me posicionar. Então o Senhor foi mostrando o que ele precisava limpar dentro da minha casa. Então, meninas, só para resumir, depois que a Eline falar, eu quero trazer também uma passagem de Josué 6,17, falando sobre objetos amaldiçoados, para vocês entenderem que tudo que a gente está falando aqui tem base bíblica, tá bom? Então, vamos lá, Eline, eu falo muito, já nem te perguntei se você está num bom dia, se você não está, mas amém, minha amiga, vamos lá. Glória a Deus. O que você tem para nós hoje? Depois eu quero trazer também as dúvidas que as mulheres tiveram, para ver se a gente consegue falando um pouquinho de cada coisa. Amém. Nós vamos orar para a gente começar. Antes eu gostaria de pontuar vocês com uma coisa. Gostaria de cumprimentar a Flávia. Shalom.
A Shalom. paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui foi como a Flávia bem pontuou na hora que eu consegui entrar. Não é só uma live. Essa madrugada era 2 da manhã ainda, quando eu estava que estaria escutando, pedindo ao Senhor que desse a minha graça para a minha Flávia, graça o suficiente para essa palavra penetrar o teu coração. Amém. E eu estou sem luz na minha casa, inexplicavelmente. Então, eu comprei aqui rapidamente, antes de entrar, um pacote adicional aqui na minha internet. Então, pode ser que oscile, e aí, se for caindo, a Flávia vai entrar, vai continuar, porque a palavra precisa ser pregada, mas só para dar uma justificativa para você em relação à internet aqui, tá bom, pessoal? Tá bom. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, sabendo que o Senhor é bom, com uma certeza que as tuas misericórdias se renovaram essa manhã sobre nós. Pai, que o Senhor esteja nessa hora, brilhando na nossa vida, como o sol da manhã que sai do leste para o oeste, até que seja dia perfeito, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, a luz que nasce no leste, a luz que nasce no começo do dia. Pai, nesta hora nós nos levantamos em autoridades, em nome de Jesus, e declaramos nesta hora todo espírito maligno que se levante contrário a essa reunião, toda altivez de pensamento, que não seja o pensamento associado em concordância com a palavra de Deus, seja agora paralisado, imobilizado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora nós levamos cativo o pensamento das pessoas que ouvir a obediência de Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Amém. Pessoal, esse é o Então, primeiro passo, inclusive, tá? Só para, perdão, Flávio, quando você for conversar com seu filho sobre qualquer coisa que você não concorde na tua casa, você perceber resistência, palavra. Pai, em nome de Jesus, eu levo cativo a mente do meu filho, derruba essa fortaleza de mente. Amém. E pá, isso amém. aí vai mudar o jeito com que ele vai abrir você, para abrir o teu para te ouvir, tá? Amém, Jesus. Amém. Meninas, vai mandando essa live aí para outras pessoas. Na última live a gente teve quase 600 mulheres. Já vai mandando para elas pegarem no começo, porque a gente vai fazer aqui uma linha, né? Nós vamos explicar para vocês esse processo de libertação dos filhos e algo que é importante a gente falar também. Gente, libertação não é mágica, libertação é processo. Levou um tempo para aquele filho chegar a esse ponto. Então, existe um processo para ele sair disso. Assim como existe um processo na nossa vida, depois que a gente se converte, de santificação, um processo de ir vendo tudo, de arrependimento, né? Então, existe um processo, amém? Meninas, daí muitas me mandaram assim, vou te falar todas as dúvidas que tiverem e a gente pode ir tentando pontuar, eu sei que não dá tempo de tudo, mas vamos lá. Filha de 18 anos, depressiva, viciada em jogos, como tirar os livros e desenhos de animes, mesmo que meu filho não autorize. Pai que suicidou, existe maldição de suicídio sobre a vida dos filhos quando o pai suicida? Lesbianismo, como proceder no mundo espiritual? Joga fora esses objetos ou queima? O que tem que fazer? Filhos nas drogas, esposo sem posição na casa, transtorno alimentar, anorexia. Então, essas foram assim as principais dúvidas que apareceram na minha caixinha aqui. Eu acho que a gente pode... Vamos começar, né? Pessoal, Pessoal, onde você quer começar? Então, pegando o gancho nessas perguntas, qual que era a ideia, anteontem, se vocês observaram a live, qual que era a ideia da gente continuar? A gente falar de vestes. E quais são as vestes? A Flávia citou algumas. Eu vou explicar a você, aqui deu para mim já um sinal de que pode cair a qualquer momento. Mas eu quero dizer a você que o problema pode estar nas suas vestes como pais. Eu vou
dentro desse contexto das perguntas que a Flávia fez, para você ver como é grave. Existia um casal de pastores e que a esposa, tá? Ela dava lugar ao diabo. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. E ela perdia a paciência com muita facilidade com o marido, tá? Era uma pessoa que explodia muito fácil. E o que acontece? A filha dela, desde que nasceu, era uma criança extremamente impaciente, e assim, um desenho aqui, outra coisa acolá, qualquer coisa afetava a menina com uma facilidade absurda. E aí eles não sabiam mais o que faziam com a criança, e até que levaram a criança e conversaram com uma moça que, assim como eu, trabalha nessa área e é amiga deles. E ela falou assim, olha, Deus me disse que o problema não é a criança está entrando pela mãe. E a mãe não estava sendo uma mulher virtuosa dentro da casa dela. E a criança estava sendo afetada. Então, às vezes, a gente fala assim, como lidar com meu filho que ele está muito rebelde? Como lidar com isso? Como lidar com aquilo? Sendo que as suas vestes, elas não estão de uma forma adequada para você se apresentar diante de Deus. E a forma com que o mundo espiritual está se manifestando é através do teu filho. E aí ele nasceu assim. Porque existe um espírito de rebelião que precisa ser vencido dentro de você, porque você desonrava os seus pais. E aí, quando você teve um filho, você acha que é o jogo, mas só que no do vizinho, maldição sem causa não encontra pouso. Existe uma porta. E a consequência é a prisão do teu filho. Mas eu vou te dar duas bases bíblicas para você entender que, sim, uma atitude dos pais vai afetar o teu filho até determinada idade. E isso é além do que as pessoas falam de maldição hereditária. A idade é uma responsabilidade que você tem como mãe. Então, se você, Flávia, por exemplo, não for uma boa administradora do seu recurso financeiro e você começar a passar uma dificuldade muito grande financeira, a tua filha certamente vai sofrer. E ela não teve culpa, mas você vai ter que restringir as condições. Você vai ter que diminuir custos. Então, às vezes, atitudes dos pais estão fazendo isso acontecer. Ontem nós falamos da consequência, hoje eu quero falar da causa. E a causa pode ser você. Tudo bem? Aqui eu tenho dois exemplos para dar a esse respeito. Vestes inadequadas para estar na presença de Deus. Número 1, a queda do homem. Adão, ele tinha vestes sacerdotais, né? E quando ele caiu, ele olhou e viu que estava nu. Ele viu que ele estava nu por causa de uma situação injusta, vamos colocar assim. Deus deu ordem para ele não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas só que Eva sabia. E aí a serpente, ela faz assim dentro de casa. Ela foi para buscar um cenário de injustiça, não foi falar com Adão. Ela foi procurar Eva. E diz a palavra que quando Eva comeu, entregou para Adão, Adão estava do lado. Então significa que Adão observou todo aquele diálogo entre a serpente e Eva e não fez nada. Vestiu, como diz um ditado popular, a carapuça, que não era dele, e Eva discutindo o que não lhe pertencia. Resultado, cenário de injustiça dentro de casa. Jezebel tomando o lugar, né, do marido e Acabe, né, ali assumindo um silêncio de Adão. Eva é menos importante que Adão? Não. Mas como numa empresa, existe o diretor comercial, o diretor financeiro. O diretor financeiro cuida do dinheiro. Se o diretor comercial quiser entrar nessa área, quem que vai pagar no final das contas? É o diretor financeiro. Ele autorizou. Eva comeu, nada aconteceu. Diz a Bíblia, ela comeu. Adão viu que estava tudo ok, comeu. Quando Adão comeu, o cenário de justiça se instaurou. Ele perdeu as suas vestes. E talvez algo que você, como mãe,
tenha feito. E hoje eu vou ensinar você a se restaurar em Deus. Porque a culpa, eu vou falar sobre 5 itens principais. A culpa pode ter sido resultado do inimigo, né? Ter rasgado as suas vestes. Eu vou mostrar que isso é possível no mundo espiritual. Porque sem roupa, nós não podemos nos apresentar diante de Deus. E Adão perdeu essas vestes. Quando o Senhor reinstaura o papel sacerdotal através do irmão de Moisés, o que ele vai falar? Olha, eu quero as vestes dele assim, assim e assim, porque isso significa honra, a restituição da honra sacerdotal. Ele estava falando por causa de Adão. E aí a gente vê aqui algo, quando acontece o seguinte: depois que Saul faleceu, a gente vê aqui acontecendo algumas coisas. A mudança de governo para Davi tem sido uma luta para a conquista do governo. Que Deus disse. E às vezes dentro de casa, o seu grande problema como mãe é o medo de executar o que Deus disse. Porque Deus disse que Davi seria rei na frente de todo mundo. Só que não foi da noite para o dia. E às vezes a gente, como mãe, está esperando sentada alguma coisa acontecer porque Deus disse. Mas Davi teve que lutar. E os soldados, todo mundo ouviu o que Deus disse. Mas na hora de dar o trono a Davi, as pessoas não quiseram. Às vezes você não está usando as adequadas para se posicionar na guerra do teu filho. O espírito da ira tem tomado conta dele, o espírito de rebelião e várias outras coisas. E essa história que eu te contei da garotinha que tinha crises de nervoso, quando a mãe resolveu se posicionar, a garota foi curada. O problema nunca foi ela, foi a mãe. E eu vou te mostrar hoje que, de acordo com a palavra, você precisa aprender a vestir a tua casa com vestes de escarlata. Vocês já ouviram falar nisso? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a raros rubis. Quando o frio vem, ela ri da adversidade. Glória a Deus, a luz está retornando. Ela ri da adversidade. Por quê? Porque ela vestiu a sua casa com vestes apropriadas para o tipo de ataque. A Bíblia fala que estações são ataques. Então, são 4, representados por 4 cavaleiros, né? Inclusive, em Apocalipse é retratado isso. Deus é maravilhoso, majestoso. Então, tem gente que só existem 4 cavaleiros, né? Mas não. O do inverno, do verão, outono e o da primavera. E dentro desse contexto, o que a gente tem, pessoal? A gente tem o ataque do inferno contra a vida do seu filho, o ataque de Moloque. Meu filho, o ataque. Moloque é o príncipe do inverno. Não sei se vocês sabem disso. E ele pedia os primogênitos. Então, quando você olha para Provérbios 31 e fala assim: ela, quando chega o inverno, ela veste a sua casa, ela ri do que está por vir. Moloque roubado as pessoas dentro de casa. Sabe aquela cantiga assim, ó? Boi, 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 da cara preta, é Moloque, tá? E ali a gente vê como ele atua. Pega essa criança, pega essa menina que tem medo de careta, medo, pelo medo. Pega esse menino que não gosta de dormir. Quantos meninos têm passado a noite inteira sem dormir? E quando você era bem pequenininha, declarou algumas coisas para o teu filho através de cantigas. Vestiu o teu filho com vestes erradas. Você falou, pega esse menino que não gosta de... E aí ele pegou. Passou um tempo,
tempo, você sem saber, e declarou uma canção sobre o seu filho. Deixou o seu filho assistir algumas coisas. Porque as suas vestes, elas não estão apropriadas como a da mulher virtuosa para enfrentar a estação que você está enfrentando. E existem 4 cantos, 4 tipos de juízo, 4 tipos de família de destruição. Isso diz a palavra. Eu enviarei contra vocês os 4 tipos de destruição. A Bíblia já está dizendo, é um desses 4 pontos. Jó, ele foi avisado dos mensageiros. 4 famílias de destruição, 4 cavaleiros, são 4 cantos. E o que a mulher virtuosa enfrenta, de fato, é o inverno. O inverno tem como pai Moloque, o deus do norte, tá? O deus do inverno. E o que ele faz? Ele atrasa crianças que são retardadas ou adiantadas. Retardadas no bom sentido, gente, de estar atrasadas. Você vê que o raciocínio dela começa a estar diferente. A criança não consegue aprender mais da mesma forma. Ele começa a roubar o tempo dela, a energia dela. Ele vai para uma coisa só. Talvez o seu filho não esteja vestido. E sabe como o inimigo mais pega você? Pela culpa. Porque as crianças não nascem não tem test drive para ser mãe. E você erra e não toca para frente. Você erra e se acaba. E eu vou ensinar você hoje a vestir a sua casa, a se vestir com vestes de escarlata. Escarlata é o sangue. São as vestes de inverno para você suportar essa estação. E repreender através do sangue de Cristo como mulher virtuosa. E não precisar abrir a tua boca para que o teu filho seja liberto. E um dia vai acontecer como aconteceu comigo. Todas as coisas do meu filho já estavam no chão, de uma vezada só. E ele falou, mãe, vamos queimar. Uma criança de 6 anos não faz isso se for da forma natural. É porque ela está vestida com a veste de escarlata. É porque o Espírito Santo atravessa essa criança. É porque existe uma espada do Espírito, em Hebreus 4:12, que corta a alma do teu filho de espíritos malignos que tentam atingi-los. E certa vez, que é o que eu quero chegar, e eu já não vou me alongar, porque o que eu quero gastar meu tempo aqui hoje com você é orando por você. Hoje é um dia de ação, hoje é um dia prático, hoje é um dia de poder, hoje é um dia que o Espírito Santo vai adentrar o teu coração e vai convencer você de que existem umas vestes que você tem que se vestir diante de Deus, vestes que você tem que estar diante de Deus. Você tem que tirar essa veste de culpa, você tem que tirar essa veste de que você tem que ser perfeita, você tem que tirar isso, você tem que confessar a sua culpa, você tem que dizer, pai, eu errei, filho, me perdoa. Mães que não pedem perdão para o filho, você não é perfeita. E o Senhor falou comigo uma vez que nós estamos agindo com os nossos filhos como aqueles maridos que brigam com as esposas, veem que estão errados, e toda vez que eles brigam, eles trazem um presentinho. Então, a forma da gente se punir é o quê? Dar um presentinho, às vezes, para a criança, porque você errou com ela, bateu quando não devia, brigou quando não devia, envergonhou ela quando não devia. Deixa eu te explicar. Existem 4 cantos de cativeiro da alma. Cada 4 cantos tem 3 portas. Assim diz as Escrituras. Dá uma olhada no livro de Neemias. Se você é templo do Espírito Santo, existem 12 portas. São 4 cantos, leste, oeste, norte, sul. E cada uma delas tem 3 portas. A porta do Senhor, ao derredor dessa porta, fica cada tipo de pecado. Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você resisti-lo. Mas às vezes a gente não resiste a esse pecado e acaba pagando essa consequência. E hoje isso vai acabar. Vista-se com as vestes certas para lutar pela tua criança. O Senhor me ensinou algo essa noite, enquanto
eu orava por você. E ele me disse para dizer, diga ao meu povo que restitua a emoção dos seus filhos e que entregue a eles na mesma moeda que você, como mãe, mesmo sem querer, tirou. E às vezes nós estamos devolvendo na moeda errada. Você atingiu a emoção do teu filho, ele cresce, já está num cativeiro, tá, gente? Emoções, algum trauma, alguma coisa que você falou. Porque às vezes é um coleguinha, e às vezes você brigou, deu um tapinha que para você não fez nada, na frente de outra pessoa. Daqui a pouco ele está assistindo o vídeo, daqui a pouco ele está jogando animes, daqui a pouco está não sei o quê. Entrou! Mas a origem foi lá e você vai confessar e aquele espírito maligno que tinha legalidade vai sair. Nós temos que olhar para a mãe. Nós temos que olhar para a árvore. Nós temos que ver o teu filho é o fruto e às vezes o comportamento dele está naquilo que você foi. Filho, pega para a mãe. Pega para a mãe, por favor. 7 aninhos. E então, quando você compreende que se você, infelizmente, tocou na emoção do teu filho, devolva para ele tempo. E o Senhor me disse, as mães atingem a emoção dos filhos e dão presentes. E dão algo que eles querem. E eles crescem mimados, sem compreender. Obrigado, filho. Sem compreender que isso está errado. Como um marido que briga com a esposa e dá presentinhos. A criança cresce mimada, entendendo que se é magoada, um presentinho cala a boca dela. Se for uma menina, ela casa e o marido bate e dá presente. Bate e dá presente. E não se sabe como aquilo começou, onde é que a história começou. Começou na casa dela. Eu atendo centenas, já atendi centenas e centenas de pessoas que não sabem por que atraíram aqueles maridos, aqueles namorados que as calavam, que as torturavam emocionalmente. E isso começou dentro da casa delas, porque a mãe, o pai, eles brigavam, a criança testemunhava aquilo e eles compravam a criança. Você tem comprado o teu filho. É mais fácil ir lá na loja. É mais fácil. E eu quero te dizer que hoje isso vai acabar. Será que você tem carregado uma culpa que não é tua? Culpa por causa de alguma coisa que você fez lá no passado. O teu filho não veio com test drive, não tem como saber. Você é humana, pelo amor de Deus. Para! Qual o problema de pedir perdão para ele? Vamos vestir essas vestes. Vista as suas vestes, mulher virtuosa. Quem não tem vestes não consegue vestir ninguém. Quem não está liberto não consegue libertar ninguém. Doente não salva doente. Jesus é o médico dos médicos. Peça a cura para ele, para que você seja instrumento do Pai. Que nesta manhã você entenda isso. Você não sabe o motivo pelo qual você está aqui hoje, mas Deus já marcou esse encontro. Só Deus sabe o que aconteceu para eu estar aqui agora. Eu estou quase sem voz. A noite que eu passei desde anteontem, mas eu não posso me calar, nem posso parar de dizer o que eu tenho visto e ouvido. Mãe, reaja e vista-se de uma vez por todas. Peça perdão pelas promessas que você fez a teu filho e não cumpriu. Pelas vezes que você não ensinou a Bíblia para ele e que agora ele não quer Deus. E você me pergunta lá na caixinha de perguntas: o que fazer quando o filho não quer saber da igreja? Aí o Senhor me revela: mãe, você não falou de mim, não ensinou a criança no caminho que ela deve andar. Portanto, ela me esqueceu, pois você não fez o dever de casa. Não adianta olhar para a consequência. Mas a boa notícia é que por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Mas a palavra de Deus diz que por causa de um homem
Houve salvação. Ele já levou sobre si as maldições que às vezes o seu filho pagou. Ele já levou tudo sobre si. E eu vou te dizer uma coisa. Para você que não acredita que às vezes o teu filho está apenas sofrendo a consequência de tudo aquilo que aconteceu antes de você. No livro de 2 Samuel, existiu um homem que matou Isbosete. E o que Davi falou, Davi é profeta. Eu quero te dizer que para Deus existem seis coisas que Deus odeia e uma abominável. E eu quero te dizer que na Bíblia, a fofoca equivale ao pecado de assassinato. Dependendo do que você fale, como você fale. Porque na tua boca, na boca de Deus, sai uma espada afiada. E às vezes você fala, eu não sou assassina. Mas você é uma mãe fofoqueira. Fala de liderança. Fala do teu vizinho. Fala de todo mundo em casa tá passando um perrengue. Porque você é assassina. Você tem inveja. Você está amarga. Você não lê a Bíblia. Você não busca Deus. Você não ora. Você não jejua. Você não é vítima aqui. Eu não sou vítima aqui. O único que não tem culpa é Jesus Cristo. Só para fazer uma explicação aqui também. Muitas vezes, né, a gente quer entender o que está acontecendo. E como eu passei por esse processo, né, e continua, né, porque até que Jesus volte, nós estamos em processo de libertação diária. E um dia, eu já compartilhei isso numa live, mas um dia eu fui orar para que todo espírito de orgulho caísse dentro da minha casa. Porque eu percebi, é o demônio, né, Leviatã. Eu percebi que existia uma dificuldade muito grande de um pedir perdão para o outro, de um pedir desculpa para o outro. Então eu comecei a orar por isso, comecei a orar, comecei a repreender esse demônio dentro da minha casa. E Deus me mostrou que aquele inimigo agia na minha vida quando eu jogava todas as responsabilidades em cima do marido, por exemplo, em cima de uma outra pessoa. Como se toda a culpa por aquilo que uma criança está passando fosse de um lado só, enquanto nós somos uma só carne, né? Então, isso foi algo que Deus ministrou ao meu coração, porque quando nós jogamos a culpa no outro, parece que nós somos perfeitas. Isso está acontecendo porque o outro agiu assim, porque o outro... E essa questão da gente acreditar que seja uma maldição apenas, não por causa da nossa desobediência, exato, nós começamos a colocar a culpa em outras pessoas. Ah, isso é porque o avô dele bebia muito. Ah, isso é porque o pai dele era drogado. Isso é porque, né? Então, assim, nós vamos jogando as responsabilidades em cima de outras pessoas e isso é orgulho. Então, foi o que o Senhor me mostrou. Então, só para a gente elucidar isso para as mulheres aqui, que às vezes você fica pensando assim, essa live é muito forte, e às vezes você fica tentando entender assim, não, mas eu não sou assim. Não, eu não sou assim. Só de você pensar que você não precisa, você já está sendo orgulhosa. Só de você pensar que não, meus defeitos não, peraí, né? Então, o que a gente está aprendendo aqui? Você não pode se deixar paralisar pela culpa, porque essa culpa não vai te deixar atuar como mãe, como autoridade da sua casa. Essa culpa vai te reduzir a uma pessoa que não consegue fazer nada. Essa culpa, ela vai te deixar num lugar de paralisia. E de justiça própria. De justiça própria também, né? Coitadinha. Tenta consertar. O culpado tenta consertar as coisas. Isso que você falou sobre a dificuldade de pedir perdão, a minha primeira aula do meu curso de mães de adolescentes, eu falo, o primeiro passo é pedir perdão para o seu filho.
Tem mãe que não sai dessa aula. Flávia, eu não consegui avançar porque eu não consigo pedir perdão para o meu filho. Como se mães, é lógico, mãe, gente, vai errar. Nós vamos errar, nós não somos perfeitos, nós precisamos da misericórdia. Por isso que a gente tem que andar tanto com o Espírito Santo, porque daí a gente vai errar menos. Ele vai nos dar o discernimento do que a gente precisa. Então, meninas, essa questão é muito séria de você jogar a responsabilidade para outro e de você saber que você vai errar. Só que se você andar num caminho de santificação, você vai conseguir pedir perdão na hora que tem que pedir. Você vai reconhecer um erro seu na hora que você tem que reconhecer. Porque nós não estamos aqui pregando que você tem que ser perfeita. Nós estamos pregando que você precisa buscar vestes de santificação. Certo? Isso é tão grave, Flávia, que só para você entender, tá? Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu, pessoal? Adão, o que você fez? Foi a esposa que você me deu. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Essa questão de atribuir culpa, galera, ela é realmente uma característica de Leviatã, porque ali estava se configurando o quê? A queda. Por isso que a Bíblia vai dizer, o orgulho é o princípio da queda, né? Então se instaura ali um ambiente totalmente de justiça própria. E aí quando você se culpa, né? Você vira, que eu vou falar rapidamente daqui a pouquinho, você vira a prisioneira do teu filho. E tem casos aqui assim, porque eu estou vendo isso no mundo espiritual, tá bom? Então, só para você entender. Sim, você, infelizmente, acabou cometendo todo esse tipo de erro. E a primeira coisa, assim como João Batista, né? Ele falava com as pessoas e as pessoas se convenciam. Por quê? Porque o Senhor... eu até brinquei ontem, eu estava comentando isso com um dos meus alunos, que hoje ele não é mais aluno, ele trabalha comigo. E ele falou assim, nossa, eu achei tão engraçado que cada um tem um jeito mesmo de trazer a palavra, né? E eu falei, poxa, a Flávia, até no jeito dela falar, né? Ela é mãe até na fala. Que aquele jeitinho de você, sabe? Que você, assim, ela começa a falar assim, até fazer assim, né? Porque mesmo que ela vai brigar, você escuta de bom grado. Porque o jeitinho dela brigar já é como se fosse um veludinho, né? Então, um jeito assim, que tem amor no jeito que ela fala. Eu acho isso lindo. E eu sou estilo João Batista. Então, E tem gente eu que vai se identificar com o seu estilo, né? E é tão engraçado, irmã, porque Deus me conecta com mulheres assim como você, mulheres bravas, mulheres valentes, porque eu sou muito doce. Mas assim, tem pessoas que vão se identificar com você, tem gente que não vai gostar de você. Tem gente que vai falar, não, mas aquela mulher, não. E tem gente que vai me achar mole, vai me achar, não é? Só que é isso que é lindo em Jesus, é porque ele não criou pessoas iguais, né? É verdade. E eu preciso de você, eu preciso do seu conhecimento, eu preciso da sua garra, e às vezes você precisa de um pouco de doçura na exortação, e assim. Por isso que o corpo de Cristo, ele precisa ser unido, né? Não tem jeito. A gente combinou até na blusa sem combinar, viu? E Deus é tão lindo, minha irmã, que assim, no começo do meu ministério, uma vez uma amiga minha de live, né? Ela falou para mim, Flávia, você é uma libertadora. E eu falei, que é isso? Tá doida? Sou não, menina. Eu só tô ali falando a palavra de Deus. E eu nem entendi, assim, o que é ser uma libertadora no mundo espiritual. É falar a verdade da palavra de Deus. E é tão interessante, Deus me conectou com mulheres muito, muito assim, fortes, sabe? E a graça de Deus é isso, é unir pessoas tão diferentes, né? Que a gente se complementa e precisa. E precisa, de fato, né? Então, meninas, o que a gente entende aqui? Olha o que aconteceu em 2 Samuel por causa do pecado de um homem. Ele matou uma pessoa que não devia. E Davi falou assim. Mais tarde, 2 Samuel 3:28, quando Davi soube disso, falou,
Inocente sou, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia esse sangue sobre a cabeça de Joabe e toda a sua família. Que nunca falte entre os seus descendentes quem tenha fluxo de sangue. Olha a mulher do fluxo de sangue aí. Leproso. Quem seja manco. E quem caia a espada ou passe necessidade financeira. Então, muitas das vezes, a pessoa pergunta assim para mim, Aline, o meu pai, o meu avô, o meu tataravô, todo mundo teve condições assim financeiras, mas a gente não soube administrar, nunca teve nada. O que que é isso? Alguém, às vezes, lá atrás lançou uma palavra e com causa, porque maldição sem causa não encontra pouso. Mas, às vezes, no mundo espiritual tem regras. Então, a morte causada pela injustiça, como eu disse, né? Uma mãe, a tua mãe, às vezes, né, levou uma vida de fofocas. E que você precisa falar assim, pai, maldição, o Senhor já levou as nossas dores sobre si. Em nome de Jesus, que pare em mim. Chega. E aí você se posiciona no reino, no mundo espiritual. Porque na realidade, assim como aconteceu, né, com Josué, quando ele tomou a posse da terra, às vezes Deus te deu o teu filho, por exemplo. Ele prometeu, fez tantas promessas. Tem gente que tem filho embaixo de tantas palavras maravilhosas. Só que aí, por exemplo, tá passando algumas lutas com o filho que não condiz com a palavra de bênção que recebeu. Só que a gente se esquece que se o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, ali a gente já aprendeu que tem que lutar. Josué, o Senhor falou, te dei essa terra, vai lá, luta que você com você. Deus não tem filhos mimados. O Senhor não tem filhos mimados. Ele te dá a promessa, te dá as armas, te dá as condições, mas você tem que lançar a mão, você tem que se vestir com a veste certa e você tem que batalhar e guerrear. E isso é tão grave que você sabia que a sua luta e a sua bênção, elas estão no mesmo lugar espiritual? Em Efésios 6,12 vai dizer, a tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes e governantes lá nas regiões celestes. Mas em Efésios 3,1 está escrito, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestes. O lugar da tua luta é o lugar da tua bênção. E às vezes você não entende por que passa tanto perrengue como mãe, mas às vezes é porque você é uma libertadora, como a Flávia bem colocou. E uma libertadora, gente, tem assim um jeitinho como o meu, tem um jeitinho como o da Flávia. Eu tenho meu momento meigo também, mas quando eu estou falando de exortação, o Espírito me toma de um jeito diferente do que me toma no dia a dia. Até minha voz muda quando eu estou pregando. E eu ainda falava, não é possível que os pregadores falam desse jeito, a voz da pessoa que muda. E aí agora eu tô pagando, né? Tô aqui pagando língua. Porque até minha voz muda. Quando o Espírito Santo me toma, eu vejo, né? Eu tenho visão aberta. Então, eu vejo você do outro lado. Eu vejo a palavra chegando. E eu quero te mostrar, porque nós estamos finalizando, como você vai fazer oração de arrependimento. Aqui, eu quero te trazer um local de arrependimento. Porque às vezes a tua dúvida, ela não é pertinente para o Pai. Porque existem coisas antes da tua dúvida que precisam ser corrigidas. Porque senão o diabo vai rir de você. E eu sei o que é isso. É horrível. Às vezes a gente já quer partir para a luta sem armas. E eu vou te dizer uma coisa, quando a gente não tem autoridade. No livro de Atos conta a história de filhos de sacerdotes que viviam andando, expulsando demônios no nome de Jesus. No nome do Deus que Paulo servia. E certo dia, os filhos de grandes sacerdotes foram expulsar demônios de um determinado rapaz. E sabe o que aconteceu? Ó, minha mãe,
Tá aqui na live. E Ah, sabe, tá, mentira. Leila. E sabe o que aconteceu, povo de Deus? Os demônios olharam para aquele homem e falou assim. Quando aquele homem falou, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, sai. O demônio olhou para ele e falou assim, Paulo, eu conheço Jesus também, mas você quem é? E ó, pá! E sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Bateu e arrancou as vestes. Exato. O que ele fez no mundo físico? Gente, a gente tem que olhar a Bíblia sem ser olhar com olho de criança, pelo amor de Deus. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, ter tempo, né? Tem que Tempo para olhar. comer isso aqui com arroz e feijão. Comer. E eu fico assim. Teve um dia que meu filho entrou, que estava dando risada, gargalhada. E ele entrou no meu quarto e falou, mamãe, o que você está fazendo? E ele me viu com a Bíblia na mão. Eu estava rindo de Pedro. Pedro era hilário. A Bíblia é maravilhosa. Você ri, você chora, você gosta, todo mundo me pergunta. Você tem um livro para. Eu falo assim, as pessoas até já sabem. Você tem um livro para indicar de libertação para mim? Eu falo assim, Bíblia. Salmos. Você tem um livro para indicar de sonho? Ah, vai ler Gênesis. Você tem um livro não sei o quê? Lê tal, tal. Você não leu nem a Bíblia, está pedindo livro de libertação. Tô vergonha. É Bíblia na cabeça. Lê Bíblia, Bíblia, Bíblia. Isso aqui que vai te libertar. Gente, ó, isso aqui é maravilhoso. Os demônios estão arrancando as vestes das mães, mas hoje você vai vestir elas. Combinado? Nós vamos confessar. E você vai repetir comigo. Então depois você vai voltar nessa live, vai até o finalzinho, que é onde está a oração. Tá certo? Vamos orar. Você vai Amiga, deixa eu repetir. só te falar uma coisa. Olha aqui, ó. Orações que quebram cadeias. A primeira oração do meu livro aqui, ó. Oração de confissão e arrependimento. Você quer Então, fazer amém por essa? isso. Não, amiga, vai você aí. Glória a Deus. Só para te Pô, mostrar o que estamos assim, como, alinhadíssimos. né? Deus, ele faz tudo certo. Então, assim, primeiro ponto é o quê, gente? É se arrepender. Mas esse lugar de arrependimento, ele tem que te impulsionar para uma nova história e não para a mesma história de culpa. Não é se arrepender e ficar lá, eu me arrependo, mas assim, você se arrepende, pronto, acabou, né? Porque senão ela vai ficar presa na história de culpa. Então Então, pode orar, ó, minha amiga, pode orar. só para você entender o que a gente está fazendo, porque assim, quanto mais consciência você tiver, mais efetividade vai ter no mundo espiritual. Ponto número 1. Você está pedindo perdão pelo teu tempo de ignorância, muitas das vezes, pelos pecados que você nem sabe que cometeu, tá? Salmos 19:12 diz, Pai, me perdoa pelos pecados ocultos, aquele que eu nem tenho ideia de que cometi, tá? Você está se arrependendo porque você não sabia que tinha que pedir perdão para o teu filho. Você está se arrependendo porque, sem querer, às vezes, você, pela culpa, se fez cativa do teu filho. Ele começou a te manipular, te chantagear emocionalmente, por causa de coisas que você fez. Só para você entender na hora que eu estiver fazendo essa oração. Eu atendi tenho uma determinada situação e eu conheço uma pessoa. Na verdade, até não chegou a tanto ser um atendimento, mas ela tinha 2 filhas. E o que aconteceu? Ela cresceu, tá? A filha mais velha emprestava muito dinheiro para a mãe. Às vezes tinha uma conta de luz para pagar, a filha mais velha juntava o dinheirinho dela lá de merenda, juntava não sei o quê, ia lá e emprestava para a mãe dela, quando precisava. Na hora da mãe dela devolver, ela não aceitava, chorava, não aceitava. E aí o que a mãe dela fazia para compensar? A mãe dela dava alguma coisa que ela queria comprar com aquele dinheiro, por exemplo. Então ia lá, dava uma blusa. Olha o cenário de injustiça. A filha mais nova olhava aquilo. A minha mãe tá dando tal coisa para minha irmã, não deu para mim. E aí criava aquele cenário. Quando elas ficaram maiores, que houve uma confissão, a mãe explicou o que era. A partir daquele momento, ela pediu perdão, falou que sempre se culpou, falou tudo. A filha mais nova pegou aquilo,
Olha como é que o diabo é sujo. E começou e botou a mãe dela dentro de uma prisão, gente. Tudo que ela queria que a mãe dela fizesse a partir daquele momento, ela falava: se fosse para fulana, você lembra o que você fez comigo? Quando ela transformou a confissão da mãe dela num ponto de chantagem. Então você, como mãe, tem que entender que às vezes você primeiro tem que ter sabedoria para confessar algo para o seu filho, não precisa contar detalhe. Você é autoridade. É igual o teu chefe, né? Quando vai falar com você, por exemplo, que errou. Ele não te conta a história da família dele. Ele é autoridade. Até isso. Olha, você me desculpa, nós vamos te compensar. Houve um erro aqui. É um chefe falando. Agora, a mãe não pode se rebaixar em algumas situações para que o seu filho não te coloque nesse lugar. O teu filho pode usar situação, erros teus, para ir se levantar contra a tua vida. E agora você vai pedir perdão se você se permitiu entrar em uma dessas cadeias. Tá certo? Depois que nós conversarmos, nós vamos tomar as vestes e vamos pedir para o Senhor, no lugar da vergonha, te dar dupla honra. E você vai estar se vestindo com essa unção. Depois que nós nos vestirmos com essa unção, você vai pedir ao Senhor que mande anjos específicos. E você vai declarar que você está vestindo toda a tua casa. E que o vento do inverno pode estar chegando, mas você está rindo da adversidade. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu quero declarar, assim como Neemias, assim como Davi, que eu me arrependo. Eu me arrependo, Deus, por ter negligenciado na minha função de mãe, por ter me culpado quando eu errei com o meu filho, por ter pedido perdão para o Senhor, mas eu mesma não ter me perdoado. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu me permiti entrar em prisões. E como que uma pessoa dentro de uma prisão tira a outra? Me perdoa pelo que eu fiz. Eu venho diante de ti pedir ao Senhor que esteja nesta hora, olhando e sondando o meu coração, veja se há em mim algo mal e me conduza para o caminho eterno, conforme Salmo 139. Perdoa até mesmo pelos pecados que eu não sei que eu cometi. Pai, cura as minhas emoções para que eu possa curar as emoções do meu filho. Nesta hora, eu quero dizer que eu também me perdoo pelos meus erros e pelo que eu fiz. Eu quero dizer que eu me perdoo. Pai, venha com o poder e graça sobre mim. Eu quero tirar agora as minhas vestes de vergonha, de tristeza. Eu quero tirar tudo isso. Eu quero te pedir perdão e confessar, como foi dito aqui, que eu falei mal das pessoas, que eu fofoquei, ou que eu me omiti quando eu vi a injustiça, quando eu vi meu filho fazendo coisa errada, quando eu não ensinei a Bíblia para o meu filho, quando eu nem mesma peguei para estudar, para ler, para orar, para me aproximar de ti. E hoje eu sofro as consequências pela minha negligência, mas eu sei que onde está o erro, o Senhor, como fez com Adão, faz hoje e entra onde eu não posso entrar. Ai, entra na minha vida, traga as vestes de honra, as vestes da mulher virtuosa de linho fino sobre mim. Pai, declara sobre minhas bênçãos da mulher virtuosa, Pai. Eu declaro que nesta hora, na autoridade do nome de Jesus,
A tua palavra diz: se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. E nesta hora eu recebo o teu perdão, toda acusação sai. E eu agora, na autoridade de mãe, visto a minha casa com vestes dadas pelo próprio Pai, como a mulher virtuosa, quem a achará? O meu valor excede a raros rubis. O coração do meu marido, para você que não tem marido mesmo assim, você declara, pela fé, confia em mim. Provérbios 31:12 agora. Eu faço bem e não mal todos os dias da minha vida. Busco lã e linho. Olha as vestes de inverno que eu falei. E trabalho com mãos hábeis. Mãe, toca o teu filho. Como navios mercantes de longe, eu trago pão. Vai buscar, minha irmã. Palavra. Anda de noite. Oi? A live vai cair? Não, tô falando aqui, é porque quando você falou, né? Eu trago pão. O pão é a palavra, né? Exato. O alimento para a vida do seu filho. Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, planta uma vinha com fruto de suas mãos. Teu filho é tua vinha, tá? Finge os teus lombos de força. É o mesmo termo que o Senhor usou para Jó, quando ele estava sendo vítima de Leviatã e não sabia. Finge seus lombos como homem, eu falarei contigo. Ela cinge os seus lombos de força, fortalece seus braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela levanta de madrugada para orar, pessoal. Estende as mãos ao fuso e as palmas da sua mão pegam a roca, abre os braços ao pobre e ajuda os necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Amém, Jesus. Faz para si, por isso que eu estou de púrpura. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Pai, nesta hora, nós como princesas do Senhor, eu te peço, revista-nos. Eu vejo vários vestidos com púrpura. Chegando assim, ó. Revista-nos com vestidos de púrpura. Para que possamos estar dignas dentro do nosso lar. Para não sermos acusadas no mundo espiritual. Para não apanharmos como aquele homem fez quando foi expulsar aquele demônio. Nós já confessamos. E se houve alguma veste que foi rasgada, eu quero te dizer agora que o Senhor restituiu. E você está vestida com vestes reais. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Cubra os nossos filhos agora com vestes de púrpura. Cobre a sua casa. Vai na tua casa agora. Terminou essa live. Se você não puder fazer isso agora, você vai fazer no tempo oportuno. Você vai ungir a tua casa todinha. Entrada e saída, portas. Você vai declarar: eis que estou com vestes de linho fino e púrpura, e estou na autoridade do nome de Jesus, ungindo a minha casa como uma mulher virtuosa. Eu protejo a minha casa e rio dos ataques do inferno, porque o meu filho está guardado. Amém? Amém, Jesus. Mas saímos. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Passamos 5 minutinhos, mas valeu a pena. Foi bênção demais. Meninas, tirem aí uma fotinha nossa. Coloque aí, declare: eu sou a guerreira da minha casa. Declare, tome esse papel para você. Você guerreia com Cristo. Você é soldada de um exército poderoso, que é o exército do Senhor Jesus. Então, meninas, tirem aí a foto, divulguem essa live.
tá? Nós somos 650 mulheres. Mande para outras mulheres para que elas sejam impactadas por essa mensagem aqui, porque tudo que nós falamos aqui pode transformar o seu lar. Seu lar está destruído. Há transformação pelo sangue de Jesus. Amém, irmãs? Então, Eline, muito obrigada, viu? Fica com Deus e a gente conversa mais, tá? Falando, Depois com nós vamos certeza. fazer mais coisas. É verdade. Beijo para beijo. você, Muito viu? Fica obrigada com por tudo. Deus. Beijo. Shalom. Shalom.